Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 4º episódio do Esmulta Podcast. Sou Rejane, proprietária do Esmulta, e hoje aqui comigo 2 convidadas super especiais para falar de 2 temas bem importantes também, para a gente diferenciar 2 temas, né? Que é o DPVAT e o auxílio acidente. Então, hoje aqui comigo, com muito prazer, eu apresento para vocês a doutora Maria Carolina Corso Graziotin e a doutora Amanda Barros, que vão participar comigo desse podcast para falar sobre esses assuntos. Bem-vindas, doutoras. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui participando, né, dessa mesa tão bonita. Eu que agradeço a presença de vocês, fiquei imensamente feliz quando vocês aceitaram o meu convite, que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Meu bem, o prazer é todo nosso, tenho certeza. E nada melhor que 2 especialistas para estar falando nesse assunto, né? Porque, na minha cabeça, o DPVAT e auxílio acidente era tudo a mesma coisa. E aí... Parece que não, né? Só que não. Então, vamos começar, né? Diferenciem para mim o que é DPVAT e o que é auxílio acidente. Então, começar com o doutora DPVAT? me permite, Vamos lá. o DPVAT, então, são os danos pessoais causados, né, por acidentes de trânsito em vias terrestres. Então, esse acidente, esse auxílio, esse seguro, ele tem um fim social em auxiliar essas pessoas que passaram por esse acidente em reembolso de despesas médicas, medicamentos, né, despesas hospitalares, a questão de invalidez permanente ou perda de algum membro e em caso de morte. E uma coisa que a gente precisa deixar registrado aqui é que ele vale também para aquele pedestre que está a pé na rua. Uhum. Porque se esse pedestre foi atropelado e por via desse acidente ele veio a óbito, os herdeiros, né, a família, também tem o direito à percepção do DPVAT. Então, ele é um auxílio do governo há mais de 40 anos, que é cobrado de nós motoristas, quando nós pagamos o nosso licenciamento. Tínhamos o DPVAT. Em 2020, o governo extinguiu a cobrança, porque nós tínhamos muitos valores de DPVAT nos cofres públicos, e o governo achava que eles conseguiriam segurar até o final de 2023. Uhum. E aí o dinheiro acabou em novembro de 2023. Tinha uma lei complementar que eles queriam mudar de DPVAT para SPVAT, né, o seguro obrigatório. Então, ainda não tivemos, né, não foi votado isso ainda. Então, o DPVAT, hoje as pessoas confundem muito, porque nós temos muito embora nós não estejamos pagando esse seguro desde 2020, nós temos o direito a receber esse seguro. Uhum. Então, acho que é importante a gente falar que, muito embora a gente não pague por hora, porque eu acredito que isso logo a gente vai ter que haver a mudança, porque o dinheiro acabou. Então, tem muitas vítimas que estão entrando na justiça para poder receber os seus valores, né? Que é um dinheiro, é pouquinho, tu vê em caso de invalidez permanente, dependendo da invalidez, né, a mais gravosa é 13.500, que é o mesmo valor para em caso de indenização por morte, né, e 2.700 para reembolso de despesas médicas. Então, é um valor que, se tu for ver, não paga, às vezes, nenhum exame. Uhum. Então, o governo vai ter que tomar alguma providência, né, nesse sentido, para retornar a cobrança e também aumentar os valores que a população recebe a título de seguro. Ok. E o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória. Então, o que ocorre? Às vezes a pessoa, um segurado do INSS, ele sofre um acidente de trabalho, ou também por doença profissional, ou acidente de qualquer natureza, e aí ele tem direito a essa indenização, a esse benefício do INSS. Uhum. Claro que tem alguns requisitos. Então, a pessoa tem que estar com qualidade segurada, aquele vínculo com o INSS mesmo não contribuindo. Tem que ter esse acidente, tem que gerar
uma incapacidade, mas não permanente, a ponto de uma aposentadoria por invalidez, mas uma redução da sua capacidade de laborar. Então, por exemplo, aquela pessoa que sofre um acidente de carro e tem que amputar a mão, ela trabalha, é advogada, né? O que acontece? Ela vai ter que ter uma reabilitação ali, né? Ela não vai conseguir digitar como ela fazia antes, né? Então, ela vai ter direito a essa indenização. Por exemplo, se ela... Qual que é o valor dessa indenização? A média dela, desde julho de 94, os salários que dá R$2.000. Ela vai ter direito a 50% desse valor. Então, é essa diferenciação na realidade. Ambos envolvem acidentes. Certo. Né? Então. Mas DPVAT e auxílio-acidente são completamente distintos. Sim, exatamente. Essa é uma boa explicação para realmente quem está nos assistindo entender que DPVAT é para acidentes de carro ou pedestre que são atropelados, enfim, nesse sentido. Motos, enfim, qualquer tipo de veículo automotor. E o auxílio-acidente é para o profissional contribuinte do INSS, isso? Ele tem que estar contribuindo com o INSS ou então naquele chamado período de graça. Parei de contribuir, mas tem um periodinho ali que o INSS estende, né? A lei estende. Certo. Então, ele tem que estar nesse período. Então, aí gera esse direito. O que também ocorre é que não são, pelo INSS, não são todos os segurados. É aquele segurado empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial, que é aquele que exerce atividade rural em regime de economia familiar. Contribuinte individual, MEI, pela lei não tem direito. Aí tem que brigar na justiça. Aí depende do posicionamento do juiz, né? Para ambos os benefícios, o segurado, enfim, a pessoa, ela pede isso administrativamente ou ela tem que ingressar na justiça para requerer esse direito? Eles podem, o DPVAT pode ser encaminhado administrativamente. Eles fazem, então, a exigência de uma série de documentações. Então, o ideal, que se a pessoa pode, é realmente receber uma orientação, até para poder encaminhar de maneira correta essa documentação. E aí, eles têm um período que eles podem conceder, né, o seguro ou não. Aí, se eles não concedem o seguro, aí entra realmente o advogado para poder ingressar na justiça e ingressar com essa ação, né, e ir atrás desses direitos. Uma coisa importante que eu vejo na questão do DPVAT é que, vamos supor, o DPVAT ele é para quando a pessoa sofreu um acidente de trânsito e se machucou, teve lesões, precisou ficar no hospital, ficou hospitalizada, se machucou. Quando eu tenho danos materiais só, ou danos, vamos supor, eu levei uma multa em razão daquele acidente, ou tive que chamar um guincho, ou mesmo contratar um profissional, o DPVAT ele não cobre esse tipo de situações. Ele não serve para isso. Então, ele é só para quando a pessoa sofreu um acidente de trânsito e realmente se machucou. Tem que ter lesão corporal. Isso. Fora isso, então, seria daí na justiça comum. Se eu entender, eu tive alguns danos e eu tenho, perquiri alguns direitos, então teria que entrar na justiça comum. E quanto tempo depois de um acidente a pessoa pode requerer o DPVAT? Ele pode requerer até 3 anos. Uau! Depois que ele ficou sabendo que a invalidez é permanente, 3 anos após a morte e 3 anos após quando ele ficou no hospital, enfim, que ele baixou o hospital e ficou precisando, então, acertar esses débitos lá no hospital. E no caso do auxílio-acidente também tem um período? Então, como é que funciona? É o seguinte, na realidade, quando a pessoa sofre o acidente e recebe um auxílio-doença, que agora é denominado benefício por incapacidade temporária, no momento da alta, o INSS já deveria conceder
esse benefício. Só que não, né? Nunca acontece isso. Então, o que acontece? A pessoa, a partir do momento que ela tem ciência do seu direito, porque muitas pessoas nem imaginam que conseguem como eu disse tipo no começo. Eu para mim, né? do Prevate, auxílio acidente era a mesma coisa. Então, para mim, auxílio acidente não existia. Então, e aí, o que acontece? A qualquer momento, ingressa no INSS, faz o pedido administrativo de um auxílio acidente, vai passar por uma perícia médica, e se essa perícia for concedida, ele já começa a receber. Caso contrário, a gente entra via judicial, né? O que é interessante observar? Que não importa se passou 10, 15 anos. Como assim? Não importa, a partir do momento do requerimento, né? E você, muitas vezes, consegue ainda, desde os últimos 5 anos, você conseguir vincular. Sofri um acidente, por exemplo, em 2015. Recebi auxílio-doença, ali, na época chamado de auxílio-doença, e tive alta em 2016. Não sabia do meu benefício, não sabia que eu tinha direito. Deixei correr. Aí um dia resolvi pedir, fiquei sabendo, resolvi pedir. Você pode sim pleitear desde a sua alta do benefício. Então, isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. E sabe também que é bem legal, puxando, porque para planejamento previdenciário, que é a área que eu amo, que eu adoro. Esse auxílio acidente, no momento que você começa a recebê-lo, você pode continuar trabalhando, né? E aí, quando você está empregado ou contribuindo com o INSS, ele vai somar aos seus salários de contribuição, fazendo aumentar a sua renda para uma futura aposentadoria. Olha, então, muito interessante. Muito interessante. É um benefício bem legal, claro que é trágico, né? Mas é um benefício que dá oportunidade para aumentar a renda, porque você vai ficar recebendo até a sua aposentadoria, né? E também que ali é 50%, enfim, da sua média de salários. É bem interessante. E tem bastante gente que vai em busca desse auxílio? E detalhe, sabe o que mais? Também, dependendo do que ocasionou, a consequência que foi a sequela, consegue até encaixar para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, qual é a diferença? As regras são mais favoráveis, até a forma de cálculo é mais favorável. Então, assim, é um benefício que dá para trabalhar bastante com o segurado, sabe? Quando chega essa informação. O que você ia perguntar? Desculpa. Fugiu. Pula. O que as pessoas procuram? Eu estava aqui tão interdita nessa informação, mas tem muitas pessoas que te procuram para requerer esse auxílio? Sim, às vezes a pessoa nem sabe. Chega para pedir informação de outro tipo de situação. Por exemplo, às vezes a pessoa... Esses dias, chegou uma cliente, ela sofreu queimadura com agente químico. Assim, horrível. Ela foi em busca do auxílio doença, benefício por incapacidade temporária. Mas, no fim, ela vai conseguir trabalhar não na mesma profissão, né? Na mesma função, porque ela era faxineira. E, realmente, a mão dela ficou bem debilitada. Então, o que a gente faz? Consegue o auxílio acidente para ela, que é essa indenização, e ela vai ser reabilitada para outra função. Muito interessante. Olha, essa eu fiquei de boca aberta. Porque realmente são informações que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Desconhece. Né? E daqui um pouco vai em busca de um outro auxílio, e quando que procura um profissional que realmente conhece, direciona para o caminho certo. Que aí o profissional, o advogado, ele vai ter esse olhar, né? Técnico. Falar, não, mas espera aí. E aí, exato. E depois encaixa numa aposentadoria mais favorável, né? Então, tem uma série de questões, assim. E o INSS não vai passar essas informações. Assim, não há interesse. Às vezes... Não sei. Eles obstaculizam, na verdade, né? Porque se não tem aquele documento que eles realmente precisam com aquelas informações, eles também não dão muita informação, eles não ajudam, enquadram, né? Não enquadram. Aí só a pessoa sai de lá
sem essa assistência, né? E realmente precisa de um profissional que entenda para poder fazer o encaminhamento certo. Porque nesse caso, olha que interessante. A pessoa, para o resto da vida dela, vai ter um salário maior, aumentado, em razão do conhecimento da doutora. A partir do momento que ela... Então, por exemplo, ela está empregada, ela começa... Vai ter desconto ali do INSS, né? Da Previdência. E aí ela está recebendo auxílio, soma. Se ela está desempregada, fica fora. Então, isso que é interessante também colocar. E esse benefício de auxílio-acidente, ele não dá mais não mantém qualidade segurada. Então, ele não serve para carência, para benefício, desde da emenda ali, né? Então, assim, a gente só tem que observar isso. É um benefício de natureza indenizatória. Então, ele só vai... Por isso que ele soma ao salário de contribuição. Se houver salário de contribuição. Claro. Senão, não. Sim. O mundo ideal seria que tivesse salário de contribuição, né? Isso aí. Tem que estar trabalhando, tem que estar contribuindo. Já tive casos... Ele sofreu acidente de trabalho numa empresa grande, e aí ele virou motorista de van, né, de escolar. Então, nesse caso, ele contribui com o salário mínimo, mais o benefício de auxílio-acidente dele alto. Então, dá um pouquinho mais que... dá um pouco mais que 2 salários mínimos. Então, olha só, para a contribuição dele ali para o INSS, para uma aposentadoria... Não, com certeza. É interessante. Bastante, né? Bem interessante. Diferente do DPVAT, que tem um valor mínimo. Não, na verdade tem um valor máximo de pagamentos. Como é que funciona? Né? Então, a pessoa tem... São 3 valores, na verdade. Um, quando é reembolso, que então reembolso de despesas médicas, hospitalares, medicamentos, é até 2.700. Outro valor, que é 13.500, quando tem uma invalidez permanente, mas a depender da invalidez, esses 13.500 seriam para pior, né, para perda de membros ou uma invalidez severa, enfim. E no caso de morte, que também é os mesmos 13.500. Então, se vocês forem ver um valor completamente defasado, né, nos dias de hoje, não supre as necessidades. Realmente ele tem essa questão, esse caráter social, esse seguro, né? De ajuda ali, então, para aquela pessoa, porque são inúmeros acidentes de trânsito que a gente tem diariamente no Brasil. Então, realmente é um valor que vai auxiliar aquela família, que aquela família faz muito. Claro. Mas, hoje em dia, esse valor, desde quando a Líder, que era a seguradora que operava o seguro DPVAT, ela tem essa tabela e ela não muda há muito tempo. Não houve reajuste. E a gente sabe quanto, né, a gente tem de inflação e a nossa economia, o estado que está. Então, o governo ele vai ter que tomar uma providência no sentido de aumentar esses valores, né, e regulamentar. Porque hoje, o que nós temos em relação ao DPVAT? Nós temos uma lei. A lei, ela está em vigor, né? É uma lei que está em vigor, mas nós não temos instrumentos, porque hoje a seguradora Líder ficou até 2020, 2021 o governo mandou para a Caixa Econômica Federal, que não é seguradora, é um banco. A Caixa Econômica Federal pegou aqueles 3, 4 bilhões que eles achavam que iam conseguir segurar até 3 anos, o dinheiro acabou antes. E a partir de 15 de novembro de 2023, a gente não teve mais pagamentos desses seguros. Então, as pessoas não estão recebendo, porque o dinheiro acabou. A Caixa disse, olha, acabou o dinheiro, a gente não vai mais pagar. Então, as pessoas estão entrando na justiça, está virando, então, aquele, né, emaranhado de ações, que vão vir uma avalanche de ações, e o governo precisa urgentemente, ou o Conselho Nacional de Trânsito, tomar uma medida efetiva em relação a isso, porque, muito embora a gente já tenha licenciado nossos veículos nesse momento, por exemplo, os que não licenciaram ainda, o Conselho Nacional de Trânsito poderia colocar ainda o DPVAT esse ano. Ou o Congresso Nacional também faz o trabalho deles, né? Põe a mão na massa, porque eles já deveriam ter votado isso ano passado, e aí vai ser implementado só a partir do ano que vem. Então, na verdade, o DPVAT hoje ele é um problema.
E a partir de 2020, quando o pessoal parou de pagar o DPVAT, houve a confusão, porque eles achavam que também não tinham mais direito em receber o DPVAT. E não, muito embora a gente não pagou mais o DPVAT desde 2020, ainda assim nós continuamos na condição de segurados e temos o direito a receber esse seguro. Mesmo não recebendo, ainda temos o direito. Mesmo não tendo mais o dinheiro, porque o dinheiro acabou. Então, não sei o que o governo vai fazer daqui para frente. Estou curiosa para saber como que eles vão, né, vai se dar essa situação. Porque, realmente, quem deveria cuidar disso aí é uma seguradora, né? E não um banco. Porque, muito embora a Caixa Econômica Federal tenha seguros, o fim dela não é fazer seguros. O fim dela é uma agência bancária. Então, a gente tem, na verdade, um problema a ser solucionado, porque eles não deveriam não ter votado ano passado, porque daí esse ano nós teríamos como já estar pagando essas indenizações. Desde o lançamento dos IPVAs já poderia ter agilizado essa questão do DPVAT. E essas pessoas, né, já estão sendo indenizadas, né? Então a gente tem uma lei, está ali nosso instrumento, só não temos... Não está efetivo. Não estamos aplicando. O que é uma pena, né? Porque realmente o número de acidentes que acontece no país diariamente é um absurdo. E né? fora assim, se nós pensarmos num pai de família que venha a falecer, né? Esse dinheiro do DPVAT, ele ajuda até para fins básicos de funeral, enfim, né? E tá todo esse rebuliço que a gente não sabe quando vai resolver, né? Na realidade é essa. Exatamente, né? Então, além de passar por todo esse turbilhão de coisas, né? Seja, vamos supor, um acidente com morte, a família ter que lidar com toda essa questão do luto e tudo mais. É pesado. E ainda também não tem o direito, mas não tem como receber, é difícil, é bem complicado. Né? Então, vamos esperar a melhor forma possível, né? Tomara que eles tomem, que eles tomem uma providência, né, em relação a isso e que façam o seu trabalho, né? Porque quando o governo extinguiu a cobrança, não foi o seguro, foi a cobrança. Eles tinham muito dinheiro em caixa. Imagina, era mais de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro. E acabou que o dinheiro não teve uma boa gestão. Não tinha como entrar. Não teve uma boa gestão, né, desse valor. Acabou o dinheiro e eles simplesmente não estão pagando. Então, realmente é uma lástima, porque era pouco, é um dinheirinho pouco, mas para quem precisa, ajudava e ajudava muito. Exatamente. Que é justamente esse pai de família, que daqui a pouco é motoboy, sofre um acidente, tem ali perda de um membro, uma indenização, então, ou mesmo ficar hospitalizado, né? Porque o SUS também, tá muito preocupado com essa situação, porque muitas vezes o valor do DPVAT, ele era repassado direto para o SUS. E agora o SUS não está tendo esse retorno. Então, também vai ser um problema, assim, que vai ser um problema bola de neve, né? Se não tomar... Essa invalidez... Essa invalidez que tem que ficar caracterizada é vinculada a algum benefício do INSS? Não, na verdade, o que eles fazem? Tem um perito, que é o perito do INSS, que faz a avaliação. Então, perdeu um pedacinho do dedo, o dedo inteiro, a mão, o braço, é o mesmo perito do INSS que faz essa avaliação. E, inclusive, que também afirma que a invalidez é permanente. Né? Porque e uma coisa interessante também, por exemplo, se eu tenho um seguro, que é um seguro contratado particular, tá? E eu recebi o valor do DPVAT, do seguro DPVAT, o seguro particular pode descontar os 13.500 que eu já recebi a título de DPVAT. Uau! Interessante, isso é né? muito interessante. E novidade para mim também, porque essa eu também não sabia. E teve também uma situação que o Mas tribunal... vai estar previsto em contrato isso. No contrato da pólice ali. Vai estar previsto. Tem que estar previsto. Isso, tem que estar previsto. Sim. Mas também eu vi uma decisão do tribunal no sentido de que uma mãe grávida perdeu o bebê e aí, em razão da morte do bebê, ela conseguiu também fazer o encaminhamento do seguro DPVAT. Então, são algumas situações que a gente não... específicas, né? Ou determinadas ali, enfim, que a gente não sabe que tem... que abriga, né? Claro.
essas Com situações. certeza. Amanda, agora me ocorre aqui algum exemplo de algum pedido de auxílio acidente, assim, muito fora do comum? Não tem nada a ver com carro. A pessoa foi subir num pé de manga. Ela caiu e teve sequela permanente nos tornozelos. E ela era costureira. Nos pés, costureira. É de movimentar, né? Do pedal Ali. da máquina. Uhum. E ela conseguiu. Foi no pé de manga. Ela teve uma redução da capacidade laboral dela. Ela tinha baixa escolaridade, ela não ia conseguir exercer outra profissão que não que usasse ali o pé, porque ela realmente ficou uma sequela bem, bem forte ali. Então foi isso. Foi a mais inusitada, foi o subir em árvore. Não suba em árvore, gente. Não aconselho, de verdade. É isso, né? Fazer essa prova robusta, né? Para conseguir esses benefícios, né? Ficou comprovado, porque quando ela foi pro PA, ela colocou, o médico anotou, subiu na árvore e teve queda. Foi aí que ela conseguiu comprovar, porque senão a gente não ia conseguir comprovar, porque é a palavra dela, né? Sim. Então, assim, foi por isso. Aí eu falei, não, pega os prontuários, tal, pra gente dar uma olhada. Porque ela também foi para um benefício por incapacidade temporária. E aí, a pessoa vem andando, você já vê, falou, pá, aconteceu alguma coisa. E a gente, né, advogado, já vai... O que aconteceu? Outro olhar. Conta pra mim. Sim, explica melhor. E aí foi concedido por conta disso, porque no prontuário o médico colocou. E foi em 2019, eu acho. Aí vai ganhar o retroativo, é recente. Olha. E foi o mais inusitado, assim, Então, porque a maioria tem um acidente de carro, né? Tudo, mas grande maioria que tem noção desse direito é mais o empregado, né? A empregada doméstica, por exemplo, não sabe que tem esse direito, né? Porque realmente não é muito falado. Então, a pessoa nem imagina que pode ocasionar a concessão de um benefício. Claro. Então, é bem e talvez, voltando para o DPVAT, até os pedestres, às vezes, não sabem que tem o direito de receber em caso de atropelamento. Não sabem. Parece que inclusive, é por exemplo, acho que é só para motorista, acha né? que é só para quem tá na verdade, é quem sofre um acidente, né? Por veículo automotor terrestre. Então, claro, se cair um avião na minha cabeça, eu não vou ter direito, porque não é terrestre. Agora, uma moto, um ônibus, um carro, enfim, a pessoa que está ali, que se envolveu junto com o acidente, todos, inclusive os passageiros, quem estiver junto dentro do carro. Aí, uma coisa interessante também, a pessoa que está alcoolizada, a família, e sofreu um acidente de trânsito e veio a óbito. A família tem direito a receber o DPVAT? Tem, sim. O DPVAT ele vai ser repassado, então, para os sucessores dessa pessoa. Ou ela perdeu um membro, ou ela ficou incapacitada também. Ele vai ter esse valor assegurado. Porque ele não tem esse fim, né? Eu posso, mesmo eu estando alcoolizado, o motorista estando alcoolizado, ele sofreu um acidente, ele tem que ir para o hospital, ele vai poder encaminhar, então, o reembolso das despesas médicas via seguro DPVAT. Então, são essas situações também que as pessoas também muitas vezes não sabem, né? O procedimento para, por exemplo, a família que perdeu uma pessoa, o procedimento é o mesmo da pessoa que sofreu um acidente para requerer o DPVAT? É o mesmo. A única diferença é que se a pessoa, vamos supor, sofreu um acidente e ela quer só reembolso, né, das despesas médicas, ou ela teve a perda de um membro, alguma coisa assim, ela vai encaminhar ela própria ou por procuração seus documentos. E no caso de falecimento, então, se eu sou herdeira, eu consigo, provando, né, através dos meus documentos, que eu tenho essa ligação com essa pessoa que faleceu, então eu consigo fazer essa prova, e aí eu consigo fazer um encaminhamento. Não precisa fazer inventário. Não, ela consegue receber, mesmo sem o inventário.
O que já ajuda, né? Com também. certeza, porque às muitas- vezes o inventário é um processo bem burocrático. E às muito vezes, né? demorado, moroso, né? Ainda mais quando envolve direitos de menores também, aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Ótimo, perfeito. Como é que é calculado o valor da indenização do DPVAT? Então, o máximo que eu posso receber, se eu me acidentar e tiver um membro, se eu perder um membro ou ficar inválido, ficar com essa invalidez, o máximo é 13.500. Só que nós temos uma tabela onde o perito do INSS, ele vai fazer, então, essa avaliação. Quanto que eu perdi da minha motricidade, quais são os prejuízos que eu vou ter em razão da minha profissão, do meu trabalho. Então, há uma tabela aonde ele vai ver, dependendo, vamos supor, se eu perdi a ponta do dedo, se eu perdi a metade do dedo, e assim por diante. Então, a resposta é depende do que a pessoa perdeu, sofreu naquele acidente, e quem faz essa avaliação é o perito do INSS. Assim como no auxílio acidente também. Isso, porque como encaminha no INSS, quem vai fazer a perícia médica é o próprio perito ali, né, do INSS, aí ele vai ver se enquadra os requisitos da lei, os ensejadores ali da concessão do benefício, e vai conceder ou não. Então, é tudo ali. Eu não sabia que era pelo INSS, pelo INSS, sim. o DPVAT, eu achei que fosse outra esfera na realidade, mas... E cai tudo no INSS. E se a pessoa não concorda, né, com aquele valor, que ela entende que não, que aquele valor não é certo, nada obsta de ela contratar um profissional para que juntos eles juntem, então, essas provas e façam o convencimento do juiz para que ele consiga aumentar esse valor. Vamos supor, eu recebi 13.500 de indenização permanente, mas eu vi que aquele valor não supriu as minhas necessidades. Tá. Então, eu posso ainda ingressar na justiça com uma ação em razão dessa incapacidade contra os causadores do acidente, aí teria que realmente estudar o caso, e também pelos danos materiais em razão daquilo. Eu perdi meu notebook, eu perdi um dia de trabalho, ou aconteceu... Tem de ver quais foram as perdas materiais que a pessoa teve e também daí requerer isso aí junto à justiça, numa ação judicial. Sim. Que também, às vezes, pode demorar um pouquinho, né? Com certeza, porque é via estadual, né? Sim. Estadual. Justiça estadual. 60 e espera, né? Um pouquinho. Mas eu vejo assim, pelo menos a pessoa consegue chegar o mais próximo do justo, né? Da justiça, porque, vamos supor, no caso de um motorista embriagado, né? Ele provocou, e foi uma coisa dolosa, ele quis aquele evento. Então, nada mais justo de ele também chegar no mais próximo à indenização à justiça, né, com aquela pessoa que ele machucou, enfim, que ele causou perdas, né, para essa pessoa. Mas mesmo tendo esse teto de 13.500, a pessoa mesmo assim ingressa na justiça e é concedido um valor maior? Claro, até em razão da defasagem desse valor, né? Esse valor está muito defasado. Então, ele não tem aumento há muitos anos. E elas conseguem. Esse valor conseguem, com certeza. Interessante. Os tribunais decidem isso já. Já está pacificado. Muito, legal, interessante. Documentação para ambos os casos. O básico, sim. O básico. Para encaminhar o DPVAT seria esse básico. Boletim de ocorrência que realmente aconteceu o acidente, tem que ter esse boletim de ocorrência. Uma dica que eu digo, não faça o boletim de ocorrência sozinho, procure um profissional para lhe orientar, porque o que está ali no boletim de ocorrência... Procure o advogado. Não é bom fazer nada sozinho, tá bom? Assim, ó... E procure antes de ir, não depois que já foi. E digo mais. Tem umas coisas que você fala... Advogado...
amor. De preferência, especialista. Exato, cada um na sua área. Tá? Não adianta, por exemplo, procurar um advogado para o DPVAT ou para auxílio O acidente. previdenciarista. Que só trabalha com direito penal. Não existe cada isso, um gente. na sua área. São É como médico. Quando a gente tem dor no joelho, a gente vai no ortopedista, Exato. a gente não vai no cardiologista. A mesma coisa que o profissional, o advogado. São detalhes que quem está na área vai entender. Às vezes tem um posicionamento melhor naquele Trabalha com naquele isso o dia caso. todo. Então, Estuda assim, muito para isso. Ai, posso, igual falar, eu vou pedir minha aposentadoria sozinho. Vai, filho, mas vai com Deus, vai com fé, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Aí depois, né, quando que dá os problemas, aí eles correm. Mais difícil aí remediar. sim, aí eles vão pro profissional especializado. Ah, porque o fulano de tal não conseguiu para mim, não sei o quê. Aí já era, né? Mas por que será que não, né? Bem isso. Então, o boletim realmente. de ocorrência, nesse caso do DPVAT, ele é primordial, né? Ele tem que ter, então, os documentos normais, né? Que tu tinha perguntado, RG, CPF, comprovante de residência. E esse boletim de ocorrência do acidente, né? Do fato em si. Ok. E depois é encaminhado para uma perícia, agendado perícia, e dali para frente é que... E aí eles têm o prazo de até 30 dias para conceder ou para negar. Cumprem esse prazo? Ou precisa impetrar mandado de segurança? Agora eles não estão cumprindo, porque eles não estão nem pagando, né? Então agora, realmente, agora as pessoas que querem receber, elas têm que ingressar com uma ação judicial, não tem como. Elas não estão conseguindo encaminhar o seguro DPVAT. Nem encaminhar. Porque a Caixa disse, já barra ali no início. Acabou aí teria que pegar algum documento que a Caixa está recusando? Isso, junta essa documentação, documentos do acidente, que aconteceu o acidente, as despesas que tu teve, né? Despesas médicas, medicamentos, enfim. E aí instrui essa ação e agora aguarda para ver o que o governo vai decidir. Fico pensando, né, se não tem dinheiro agora, a hora que voltar essa cobrança e tudo mais, vai dar um boom de novo. Porque todas essas indenizações que estão paradas, e fora todo o resto que vem... Desde 15 de novembro de 2023. Olha quanto tempo faz. Vai dar a gente um não tem aí de novo. E a gente está sem perspectiva de que se resolva, né? Então... É uma pergunta que está no ar. É um tema bem complicado, a questão do DPVAT hoje no Brasil. E, às vezes, explicar para uma pessoa que tem esse direito, que a gente tem que esperar pelos nossos representantes para votar uma lei da qual eles têm direito, às vezes eles não entendem, né? Não. Não, eu perguntei se estão respeitando o prazo, porque, por exemplo, para parte de auxílio acidente, né, eles têm 45 dias para conceder ou não. Só que não, né? Às vezes está lá 5, 6 meses, aí normalmente a gente impetra mandado de segurança para esses casos, para o juiz falar, o INSS, faz favor de julgar, faz a tua parte, de conceder ou não, né? Eu só quero que resolva isso. Então, eu achei que também tivesse esse tipo teria que ter esse tipo de atuação, porque ali o administrativo, a gente sabe como é o poder público, né? Às vezes é mais moroso também, né? Sim, mas não estão respeitando, eles, na verdade, eles respeitavam esse prazo porque eles tinham o dinheiro. Então, estava fácil, né? Via documentação, via que tinham direito e tal. Só que agora o problema é que ele acabou o dinheiro. Então, eles não estão respeitando o prazo, não estão pagando. Sim. E essas pessoas estão no limbo. Exatamente. Né? Estão à mercê, por hora. Bom, vamos aguardar e que as coisas se resolvam da forma mais rápida possível. Que eles, que lá no Congresso eles tomem ciência, né, disso aí e trabalhem, que a gente quer que eles votem essa lei, ou que o Conselho também, né, Nacional de Trânsito, que está lá em Brasília, eles que se mexam também. Com todos os dados e olhem para essas pessoas, né? Porque quem é prejudicado? O lado mais fraco. Sempre. Porque se eu tenho dinheiro, eu sofro um acidente, eu vou lá no hospital, eu faço o que eu preciso, eu conserto o meu carro, eu tenho plano de saúde. Agora, quem que está sendo realmente prejudicado? O lado mais fraco, a população mais carente, onde esse dinheiro ajudava e ajudava muito. Né? Então, chega a ser até...
Desculpa, mas eu fico até um pouco... Você fica revoltada. Revoltada com essa situação. Porque eles fizeram tudo errado. No DPVAT, o que eu enxergo assim, de 2020 até agora, tá tudo errado. Eles tiraram a líder, eles pararam com a cobrança, eles botaram para a Caixa, agora a Caixa não tem mais dinheiro, eles não fizeram a votação e tá assim. Eu lembro também que na época que foi suspensa essa cobrança, muita gente ficou feliz. Ai, que bom, não vou mais precisar pagar. Gente desinformada, era né? R$5. Sim, por ano. Não ia fazer diferença nenhuma. R$5. Sim, era um valor Em 2016 era 105. 2018 ele baixou para 68. Aí 2019 eles cobraram R$40. 2020, que foi o último ano que eles cobraram, era R$5,15. Era um valor irrisório e que faz falta para esse lado mais carente, né? Para esse fim social que realmente é para isso que o DPVAT existe. Mas ninguém pensou que o dinheiro ia terminar, né? Porque tem bilhões e bilhões. Sim, claro. Se tivesse uma fonte de renda lá que jogasse para dentro todo mês... E se eles conseguissem administrar, gerir esse valor para que rendesse, né, lucro, rendesse dinheiro, nunca ia acabar. Só que acaba que não adianta, né? Quando a gente começa a falar de dinheiro público e políticas públicas... E outra, né? Ninguém quer se acidentar, ninguém sai lá, acorda de manhã, hoje eu vou olha que interessante vou me atravessar lá na faixa. Isso que tu chamou. Vamos supor que eu saí com a intenção de me acidentar e sofrer um acidente para receber os 13.500, vamos supor, do DPVAT. Eles não são obrigados a pagar. Se eu vou intencionalmente bater o carro para receber o seguro, eu não vou receber. Então, não adianta querer fazer essa manobra aí para arrumar dinheiro, porque não vai dar certo. Mas se tá bêbado conduzindo, sim. Mas agora, se eu vou me suicidar, consigo me suicidar, bato o carro, me suicido, meus sucessores têm direito a receber o valor por indenização. Olha que né? Essa é uma dicotomia, porque... Total. Exato, que eu acabei de falar. Então, se tá bêbado... Recebe. Se você vai... Se tu quer com ânimos de se suicidar, de morrer, de extinguir com a vida, os sucessores recebem. Agora, se eu vou com ânimos de apenas receber o DPVAT, eles não pagam. Então, gente, outra dica. O BO não fala que vocês querem... São situações que a gente acha que não acontece, mas acontecem, o ser humano, né? O ser humano tá numa loucura. É igual aquela história, né? Do auxílio acidente. Vou me machucar na máquina para ganhar o auxílio acidente. Pois é. Também não aconselho, né? Por quê? Porque tem que ter uma redução, então não basta o dedinho, enfim, tem toda uma série de quesitos ali, né? Então, o que eu vejo assim, todos os benefícios... se a pessoa quiser tentar burlar, ela vai tentar, né? Então, eu acho que por isso também que muitas vezes é negado, por isso também que muitas vezes os juízes ficam com o pé atrás, porque é burlar, né? O INSS nega muito auxílio acidente? Maioria. Ótimo. Que aí entra o papel do profissional, né? E aí tem que ajuizar, então. A gente ajuiza. Ou, por exemplo, às vezes eles concedem, mas eles não concedem os atrasados. Certo. Aí você acaba ajuizando para conseguir os atrasados, né? Então, tem, assim, os documentos, por exemplo, que são interessantes juntar, se não tiver CAT, se não for acidente de trabalho, né? Por exemplo, acidente de trânsito, BO, enfim, os prontuários médicos, medicação, os exames, os laudos. Tudo que caracterize a sequela permanente, né? Então, teve que passar por uma reabilitação profissional. Isso daí é um indício forte. Por quê? Porque teve aquela sequela. Né? Então, tudo para caracterizar a concessão do benefício de auxílio acidente. Então, é isso, sim. Muito interessante. Bom, estamos quase no final, gente. O tempo passa tão rápido, né?
E foram muitas informações importantes, assim, que eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas não tinham conhecimento, né? Então, gostaria que vocês dessem um recado final, se tem mais alguma colocação para deixar aqui para nós. E deixem também as suas redes sociais, seus contatos, né? Que isso é muito importante também. Tá, então, eu tenho meu escritório, né? Meu escritório é em Nova Prata. Lá eu atendo ali no centro da cidade, faço parte das comissões da OAB, sou muito atuante na comissão da criança e do adolescente da OAB. Por lá a gente vive para cima e para baixo fazendo palestras. Ontem mesmo nós estávamos em Fagundes Varela fazendo um treinamento, na verdade, com os professores, com a rede de apoio às crianças, para a direção, funcionários, colaboradores, né, das escolas. Ano passado a gente fez esse trabalho com os pais, foi muito interessante. Então nós vamos até as escolas, a gente leva a lei, a gente leva, né, esse auxílio jurídico para as professoras, para as coordenadoras, enfim, para esses atores, né, do mundo da criança e do adolescente. Também faço parte da Comissão da Mulher Advogada, também sou muito atuante. Fizemos palestras nas comunidades lá em Nova Prata desde 2015, 2016, que a gente anda pelos interiores, então a gente leva esse auxílio, esse apoio à mulher vítima de violência, porque temos muitos feminicídios na nossa cidade, muito embora seja uma cidadezinha pequena do interior, é um local que tem, assim, a gente tem muitas subnotificações também dessas violências domésticas, então a gente tenta levar esse auxílio, mostrar para elas os instrumentos, né, de combate à violência à mulher. E então dentro dessas comissões da UAB, a gente consegue fazer vários trabalhos com fim social, porque eles são pro bono, né? Só que é uma coisa assim, ó, é muito, muito, muito enriquecedor, Com assim, certeza. porque tu faz laços, tu conhece pessoas, tu vê com pessoas que têm o mesmo interesse que o teu, sabe? E quando tu vê o trabalho saindo do papel, tinha um grande sonho, que era o projeto Constituição na Escola. Lindo. E hoje esse sonho já está no 3º ano, né? Então, esse ano nós vamos de novo chegar com o projeto Constituição na Escola, numa escola de Nova Prata, para os alunos do 9º ano, porque no início nós queríamos abraçar todos os alunos, todas as escolas, todo mundo. Então, conforme nós fomos estudando o projeto, a gente foi vendo que nós não teríamos braço para tudo isso, né? Porque a OAB é limitada, a gente não teria profissionais para tudo isso. Então, a gente conseguiu alinhar em uma escola, pegar um ano, né, inteiro para poder fazer esse projeto durante o mês de setembro. Então, cada aluno sai com uma constituição, sai com uma base de direitos e deveres, saem espertos para um concurso público. Eu dizia para ele, olha, essa aqui é uma questão de concurso público. Aí tu vê nos olhinhos deles o interesse, sabe? Então, é muito legal. Esses são meus movimentos. E eu tenho um Instagram, que é meu nome inteiro completo, que é Maria Carolina Corso Grazietin. E lá eu já tive vídeos com mais de 1.300.000 visualizações. Uau! Né, enfim, de diversos assuntos. Então, conforme o pessoal vai me perguntando e conforme eu vou tendo tempo, eu vou lá, faço vídeo, tento dar exemplos, né? Então, acaba que é uma coisa interessante. E eu ganhei essa visibilidade, então, no Instagram, através desses vídeos. Viralizou, que nem diz meu filho. E graças ao meu filho, Fernando, que também é estudante de Direito, está na metade do curso, que me incentivou, porque eu era uma advogada atrás do computador. E hoje ele me botou na frente das câmeras, né? Então, graças ao Fernando que me impulsionou, me apoiou. Querido, meu filho, um beijo enorme para ti. Obrigada, porque são, né, esses apoios também dos colegas, dos parceiros, e esse incentivo, né, que nos faz, então, nos motiva
a estar sempre produzindo e trabalhando, enfim. Então, trabalhos belíssimos. Era Inclusive, eu isso, acho muito que a obrigada. Constituição devia ser currículo, tá lá no currículo. Eu Matéria obrigatória. Eu brigo por isso também. Todos precisamos saber quais são os nossos direitos e nossos deveres para sermos uma sociedade melhor, né? Mais evoluída. Bem isso. Amanda? Bom, eu tenho escritório, eu sou advogada previdenciarista, especialista em benefícios e planejamentos previdenciários. Meu Instagram é amandajardimbarros.adv. Sou prof, palestrante de planejamento previdenciário. Meu livro está pela Juruá, para os advogados, não é público final, né? Planejamento previdenciário passo a passo, pela editora Juruá. E é isso, foi um prazer estar aqui. Não faço parte da comissão também. Respeito muito, mas não faço parte. Mas tenho grandes amigas que atuam aqui. Sim. E, assim, eu acho muito interessante, principalmente da parte da mulher, da comissão da mulher. Tenho grandes amigas que atuam e eu acho sensacional o trabalho de vocês, porque se doar é pro bono. E é um momento tão frágil que o que elas querem é uma rede de apoio. E a OAB entrega isso com eficiência. Sim. Então de parabéns. Obrigada. Tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai fazer com que as pessoas tenham diferenciado o que é DPVAT, o que é auxílio acidente, né? E na hora que acontecer, de realmente procurarem um profissional qualificado. Isso, advogado especialista na área. Da sua confiança, isso aí. Isso aí. Então, estou imensamente grata por tê-las aqui. Todo nosso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim. Muito bacana. Um prazer dividir aqui a mesa com a doutora Maria Carolina, que eu não conhecia. Então, foi muito bacana. Foi muito legal. Ótimo. Estamos encerrando mais um Esmolta Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá e se inscreva, né? E também compartilhe, comente, curta o nosso Instagram. Até a próxima.